Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Uma palavra de Deus para você. Que você fique nesse canal até o final, só porque você é de Deus. Você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque foi um propósito de Deus, porque você é de Deus. Esta é uma palavra profética, essa é uma palavra revelada, essa é uma palavra de Deus para você. Você está precisando dessa palavra, por isso que você precisa se inscrever, você precisa ficar comigo até o final, porque Deus vai falar com você através desta palavra. Você está precisando porque você está sofrendo, você está precisando porque você precisa de uma resposta da parte de Deus, e Deus tem uma resposta para você. Nós estamos aqui nesse lugar consagrado, que nós consagramos ao Senhor para estarmos aqui clamando a Ele pela sua vida, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós também iremos orar as pessoas que moram ali no Afeganistão, que estão sofrendo os ataques do Talibã, não é? Cada um sofre de uma natureza, um é com AIDS, um é com câncer, um é com perseguição religiosa, outro é com abuso sexual, falta de respeito com os direitos humanos, mas a palavra de Deus, aqui está uma palavra revelada para você, uma palavra que Deus já revelou e nos deu discernimento, e nós estaremos compartilhando com você esta palavra revelada. Nós também estaremos orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela eleição futura que acontecerá. Deus que vai colocar o nosso governador, o nosso prefeito, o nosso presidente, o nosso senador, o nosso deputado, enfim. É Deus que coloca, porque Deus está no controle. Toda autoridade foi constituída por Deus. Nós vamos orar para o seu comércio também, para a sua fazenda, para a sua loja, para a sua empresa. Então a palavra de Deus está escrito no livro de Esther. É um livro que foi escrito 545 anos, não é, antes de Cristo. O Espírito Santo já pairava, ele já falava com as pessoas. Então esta palavra no capítulo 3 do livro de Esther tem um título que eu quero compartilhar com você, está assim: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Então veja bem, aqui diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então a gente observa aqui uma pessoa sendo exaltada, uma pessoa sendo abençoada, não é? Tendo oportunidade na vida. Então, assim como você teve uma oportunidade na vida e talvez não soube aproveitar, né? O presidente da República teve uma oportunidade, os senadores, os governadores, os prefeitos, enfim, toda a área política tiveram uma oportunidade dada por Deus, assim como Mardoqueu também teve uma oportunidade, é óbvio, foi dada por Deus. Aí a palavra de Deus no versículo 2 fala: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então o que acontece, meu amigo, minha amiga? Tem situações da nossa vida que algumas leis, elas são anátemas para Deus, não é? São leis que vai de encontro à palavra de Deus e nós não podemos obedecê-la. Por exemplo, eu sou um pastor e chega uma pessoa na igreja, não é, com a vida toda bagunçada, e a igreja ela tem um estatuto, ela tem um RI, um regimento interno, como todas as organizações, né, tem um estatuto. O Brasil tem a Carta Magna. Então, se alguém vai ferir o nosso estatuto, a nossa Carta Magna, se vai ferir aquilo que nós acreditamos, nós não podemos obedecer, né? Talvez nós vamos pagar um preço caro, às vezes nós vamos até ser presos, porque fala que nós não estamos obedecendo o Superior Tribunal Federal, que deu uma ordem para o pastor tal. Mas tem leis
que nós não podemos obedecer. No caso aqui, nós observamos que Mardoqueu ele não se inclinava, não é? Porque ali foi construído estátua, imagem, e queria que todos dobrassem, mas Mardoqueu conhecia Deus. Mardoqueu ele sabia que Deus não aprovava aquilo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí no versículo seguinte, diz assim a palavra de Deus: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Não é? Às vezes alguém está te perguntando, não é? Por que tem leis que você não obedece? Por que tem coisas que você não obedece? Não é porque você conhece a Bíblia Sagrada, é porque você vive esta palavra, é porque você conhece essa palavra que já fora revelada e você chegou ao pleno entendimento, não é? Que você não deve, por exemplo, se prostituir, você não deve, por exemplo, fazer uso de bebidas alcoólicas, porque vai destruir o templo e morada do Espírito Santo. Você não deve usar droga lícita, nem droga ilícita. Por quê? Porque vai destruir o corpo. Nesse corpo é a casa, é a morada do Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo estar aqui dentro. Aí eu coloco uma droga dentro da casa do Espírito Santo. É óbvio que o Espírito Santo vai sair. Então isso é que a Bíblia fala, porque Deus não mistura. Tem coisas no mundo que não foi feita. A Bíblia fala que tudo pode, mas nem tudo convém. Não é? Por exemplo, tem pessoas que bebem sangue, não é? Tem pessoas que fazem chouriço. Eu, por exemplo, eu não bebo, nem como chouriço, porque a Bíblia fala que nós não podemos comer sangue, não é? Então são coisas que a Bíblia nos ensina. E eu estou aqui pregando a Bíblia. Você está precisando dessa palavra porque você talvez está numa situação terrível, talvez você está cega, talvez todo o seu dinheiro você está gastando na prostituição, na promiscuidade, na droga lícita ou na droga ilícita. Você está fazendo coisas que não agradam a Deus e Deus, por certo, não vai te abençoar, não é? Qual filho que desagrada o pai e o pai vai ficar contente? O pai vai corrigir. Não é? Talvez Deus está tratando com você, então essa palavra é para você. Essa depressão que você está sentindo é por falta de oração, falta de jejuar, falta de estudar a Bíblia, falta de congregar. Porque no livro de Hebreus fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, para você entender essa mensagem que o Espírito Santo está falando com você, vamos para o versículo seguinte. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então você observa que os judeus eles sempre foram perseguidos. Você lembra na época de Hitler o que ele fez com os judeus, não é? Você lembra a história que causou uma grande tristeza, comoção mundial até nos dias de hoje, quando a gente lembra dessa história. Então o povo de Deus, eles sempre foram perseguidos, mas é um povo abençoado, um povo escolhido. Você pode observar que todos os judeus, eles são prósperos, porque é um povo eleito, é um povo escolhido por Deus, e aquele homem era um judeu, ele não podia adorar outro Deus, ele não podia dobrar em frente à imagem. Então veja bem o preço que ele pagara. Versículo 5, né? Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, não é? Talvez você também está enfrentando alguma atrocidade, porque você não quer compactuar com algumas coisas erradas. Talvez no seu trabalho você está sendo perseguido, porque você não compactua com erro, você não compactua com jeitinho, você não fala mal de pessoas, você não senta em roda de escarnecedor, não é? Então, porque você é uma pessoa separada, você está no mundo, mas você não é do mundo, você é do céu, você é do Israel celestial. Então às vezes você está sendo perseguido porque você é uma pessoa justa. Justa é aquela ou aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. E a perseguição tem perseguições veladas, né? Tem perseguições que as pessoas não vão te matar, como o Talibã está fazendo quando encontra alguém
com o celular que tem um versículo bíblico, vai lá e mata a pessoa. Se encontra alguém com a Bíblia, vai lá e mata a pessoa. Você descobre que a pessoa confessa outro credo religioso, vai lá e mata a pessoa, não é? É como a guerra política. Se você fala, eu votei no Lula, aí você é perseguido. Eu votei em Dilma, aí você é perseguido. Eu votei em Bolsonaro, você é perseguido. Então, as pessoas eles não respeitam o livre-arbítrio que foi criado por Deus. Todos nós temos livre-arbítrio para servir a Deus ou não servir, para votar no candidato A ou no candidato B, ou não votar em ninguém. A lei federal nos dá esse direito até de anular, abster o nosso voto. E às vezes nós não somos respeitados nem na igreja, nem no trabalho, nem na sociedade. Talvez até dentro da família você é questionado ou questionada. Mas assim aconteceu com Mardoqueu. Aí a palavra continua falando da seguinte forma, no versículo 6. Porém, em seus olhos teve um pouco opor as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, às vezes, está acontecendo ali no Afeganistão, o Talibã quer destruir todas as pessoas, todas que não adoram o Deus deles. Eu não sei se você sabe, né? Mas se você quiser saber mais, você deixa a sua pergunta aí nos comentários que a gente vai te responder. O pessoal do Talibã, aqueles homens, eles acreditam que quando eles matam uma pessoa que é um cristão, que é um crente, que é um evangélico, e quando eles morrerem, eles vão chegar no céu e vão encontrar com Alá, e ali vai ter 75 mulheres virgens esperando eles, para eles fazer orgia com aquelas mulheres virgens ali no céu. Então você observa como que o inimigo de nossas almas tem cegado muitas pessoas, e tem muitas pessoas ainda que não querem ler a Bíblia, que não acreditam na Bíblia, que é a palavra revelada. Aí ficam cegas, ficam cochilando em dois pensamentos. Então todas as vezes que a gente decide obedecer a Deus, de certa forma a gente é criticado, não é? Por exemplo, muitas pessoas pularam esse vídeo porque este vídeo está falando de Deus, mas talvez se fosse um vídeo de promiscuidade, talvez se fosse um vídeo que falasse de palavras pornográficas, né? Uma palavra até chula, falando de putaria, de pornografia, muitas pessoas estariam assistindo até o final. Não é? Talvez se fosse apenas entretenimento, brincadeiras, piadinhas, né? Muitas pessoas estariam aqui ouvindo, estariam até o final desse vídeo e já teriam inscrito, comentado, compartilhado. Mas a palavra de Deus sempre foi assim, não é? Você observa que a maioria das pessoas tem vergonha de carregar a Bíblia. Por isso que o mundo está dessa forma, por isso que a humanidade está sofrendo. Por isso que o Brasil, né, se nós não unirmos, está virando um caos. As pessoas querem fechar as igrejas, as pessoas querem nos proibir de divulgar e propagar a palavra de Deus, as pessoas querem que as crianças pratiquem sexo, algumas pessoas querem que nas escolas tenha banheiro, não é? Que pode entrar homem, pode entrar mulher. Olha para onde nós estamos caminhando. Tem lei tramitando no Congresso, né, para se o pai quiser casar com a neta, com a filha, né, com a irmã, com a mãe, ele pode. Olha para você ver onde nós estamos chegando. Se o irmão quiser casar com a irmã, quiser casar com a mãe, com a filha, né, a lei vai permitir se for passado no Congresso. Então você observa para onde o mundo está caminhando. E será que Deus que nos criou, né, ele está agradando disso? Qual Deus que você serve? Qual Deus que você adora? Você segue quem? Né? Ou você só acredita em Deus quando o avião está caindo, aí você grita e pede misericórdia a Deus para o avião não cair e você não morrer? Então, às vezes, é desta forma que nós estamos caminhando, não é verdade? Então, a gente observa aqui que o versículo seguinte diz assim, ó: no primeiro mês, que é o mês de Nisan,
no ano do 10º do rei Assuero, se lançou não é? Isto é, a sorte perante Amã de dia em dia e de mês em mês até ao do 10º mês, é o mês de Adar. Então foram lançados sorte ali. A perseguição estava terrível contra Amã. Aí o versículo seguinte fala assim, o versículo 8, nós estamos lendo o livro de Esther no capítulo 3, aqui quando Amã é exaltado e cria ódio, né, a Mardoqueu. Então o versículo 8 fala assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então a gente observa, né, a perseguição terrível contra Mardoqueu. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar aqui e nós vamos dar continuidade no outro vídeo. Nós vamos fazer 2 vídeos desse estudo. Então você vai nos seguir no próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever. Pastor, mas por que eu tenho que inscrever nesse canal? Me inscrever nesse canal? Porque você é de Deus. Porque Deus sempre tem uma palavra para você. É a palavra da manhã, é a palavra da madrugada, é a palavra da tarde. Então, quando a gente cria um canal no YouTube, no meu caso específico, aproveitando a oportunidade que Deus me deu para chegar até você através desse canal no YouTube. A palavra de Deus chegar até você. Porque às vezes você não tem tempo de ir a uma igreja, você não tem tempo de congregar. Mas através, né, das redes sociais, a palavra de Deus entra na sua casa. Não é? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, tá certo? Até o próximo estudo, a sequência desse estudo. Continue conosco em nome de Jesus. Muito obrigado.